Assembleia de Deus. Harmonia. Amém, amados. O hino 561 da nossa harpa cristã 561 fala de bênçãos. Bênçãos pela criação divina. Tudo que ele criou foi perfeito e bom. E entre essas coisas está a família, uma bênção de Deus. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim procuram, que bênção a pátria a qual
posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura. Mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus. Que bênção pela nossa família. Que bênção, meu Deus. Amém. Paz, meus amados irmãos, estamos longe, mas estamos juntos outra vez. Encerrando hoje essa jornada da família, onde passamos momentos de aprendizado tão maravilhoso. Sua família é um projeto de Deus. Cuide dela, zele com muito carinho e com muito amor. Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre permanece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada do mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Projeto divino, presente de Deus para a sua vida. Família é o maior patrimônio, é o nosso bem maior. Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um presente do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é um porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for.
Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. É um grande prazer ter a chance de chegar até você, entrar no seu lar, no seu ambiente, na sua casa, para ministrar a palavra de Deus. Hoje é o encerramento de nossa jornada para a família, que ocorreu esta semana, e nós hoje teremos o culto para a família, que agora estamos iniciando. Você aí dê uma paradinha, reúna toda a família e vamos juntos adorar a Deus meditando em sua palavra. Saudade é grande, desejo forte de ver cada um de vocês, o que acontecerá brevemente. Queremos ler em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o 32, a parábola do filho pródigo, para que a gente possa então refletir hoje sobre alguns aspectos desta parábola. Diz o seguinte: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. Consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido, estava sem esperança e foi salvo. Aqui está a parábola. Esta parábola de Jesus visava mostrar o grande amor de Deus por nós, uma vez que esse pai representava Deus e esses dois filhos, toda a humanidade. Cada um de nós tem traços tanto de um quanto do outro. Porém, hoje, aqui, tratando-se do culto da família, eu quero muito mais aproveitar esta história para destacar alguns problemas familiares e como solucioná-los. Portanto, o nosso tema hoje é como superar problemas familiares. É sobre este assunto que nós iremos tratar a partir de então. Primeira coisa a salientar aqui, como introdução, é que o diabo sempre visou destruir a família. Nós podemos ver que a antiga serpente lá no Éden atacou o casal, criou um problema entre os cônjuges e levou a humanidade à pior tragédia ocorrida até então, ocorreu ali, com a queda do homem, afrontando a Deus e contrariando as suas recomendações. Em seguida, a gente vê que o primeiro ser humano nascido de mulher, o Caim, foi capaz de matar o seu irmão Abel. E a partir de então, muitas são as dificuldades para que se mantenha a unidade familiar. Não tem sido algo fácil. Até porque nós, humanos, vivemos em faixas etárias com características próprias de cada uma delas. Por exemplo, a infância, a adolescência, a vida adulta e a terceira idade, ou a velhice, como queira. A gente tem percepções, emoções, desejos, pulsões, entendimentos diferentes, cada um mais saliente em uma fase ou outra, e tudo isso dificulta muitas vezes a unidade se não houver um coração cheio de amor para resistir às pressões e às dificuldades do relacionamento. Uma coisa é básica. A Bíblia diz em Amós 3:3 que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Então, é por isso que muitas vezes os problemas se acumulam no seio familiar, porque as pessoas não querem concordar em muitas coisas. Cada um investido do seu próprio egoísmo, querendo fazer as coisas sem pensar no próximo. Isso é um grande problema. Uma outra dificuldade é porque para se manter uma família em uma casa debaixo de um mesmo teto, há muito trabalho, tanto externo para se trazer os recursos, como internos para se manter a higiene.
Então, nós temos aí trabalho, educação, estudo, recursos em geral, dinheiro, investimento, alimentação, saúde, higiene, lazer, relacionamento sexual, entretenimento, fé, enfim, a espiritualidade. E todas essas coisas juntas, é difícil de se manter muitas vezes o acordo e a unidade. É um grande desafio. É preciso então muita graça de Deus, muita submissão àquilo que Ele nos mandou fazer, para que então haja obediência e superação das diferenças, mantendo-se, portanto, a paz. Na realidade atual, em muitos lares, ainda há o problema das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. O fato é que elas estão aí alterando consciências, são alteradores de consciência. E pessoas muitas vezes que se mantêm numa linha de sobriedade, de equilíbrio, ao participar dessas coisas, perdem completamente a compostura e agem absurdamente dentro dos lares, causando violências que vão muitas vezes até o óbito, a morte de muitos, aos completos exageros que a gente vê em muitos lares ocorrendo, principalmente nessa época de quarentena, onde a família está de alguma forma obrigada a não sair de casa. Então, meus queridos, nós vamos analisar exatamente a partir daí. E nessa parábola específica, a gente vê o problema dos filhos em relação ao pai. Mas isso ocorre em todas as dimensões. Muitas vezes são os pais que são os grandes problemas dos filhos. O cônjuge que é o grande problema do outro. E pai e mãe se agridem e se levantam, de sorte que a gente pode pegar esses problemas aqui ocorridos e ampliar para todos os membros da família, o que torna a questão ainda mais complexa e difícil de se administrar. Quais são então as lições que a gente pode tirar dessa parábola? É sobre isso que eu gostaria de convidá-lo a gente refletir um pouco. A primeira coisa que a gente vê aqui é que jamais devemos agir egoisticamente, pensando apenas em nós mesmos, como fez esse filho pródigo. Ele chega para o pai e toma uma atitude absurda, não é? Ele, de alguma forma, desejou a morte do pai. É como se chegasse para o pai e dissesse: o senhor está demorando muito, não tenho nada a ver com sua vida, não estou interessado no seu bem-estar, eu quero apenas a parte que me cabe. E a partir daí, ele se deslocou para uma terra longínqua e foi viver de modo irresponsável, jogando fora todo o bem que o pai lhe dera. Esse foi o egoísmo desse filho. Ele não pensou em ninguém, tomou essa atitude e esbanjou recursos, de forma que se precipitou em todos os sentidos e agiu loucamente, deixando para trás um rastro de sofrimento para o pai, de angústia, de preocupação, mas ele, independentemente de qualquer coisa, estava obstinado por satisfazer determinados desejos, e assim ele se foi. E ele se foi para uma terra distante. É o que diz aqui, terras distantes. Ah, amigos, quantos agem assim hoje? Pensam em cima da busca do prazer pelo prazer, prazer irresponsável, sem nenhuma medida, se jogam muitas vezes nessa busca exacerbada, sem respeito a ninguém, e muito especialmente quando estão distantes. Distante vale tudo. Eles acham que se não estiverem debaixo dos olhos dos pais, ou dos irmãos, ou da mãe,
ou do próprio o pai, muitas vezes se esquivando dos olhos dos próprios filhos, do cônjuge, vão muitas vezes em busca de coisas absurdas, distantes, em terras distantes. Pensam eles, se está fora, não tem satisfação para dar a ninguém, uma vez que não estão sendo vistos diretamente pelos parentes. Há muita gente pensando assim como esse filho pródigo. Esquecem-se de uma coisa muito importante. Olha o que diz o Salmo 139, o verso 7. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são escuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Aqui estão os olhos do Criador, a quem nós todos deveremos prestar contas. E às vezes membros das famílias pensam que porque estão ausentes podem se esconder da presença de todos. Não podem. Aonde estão, Deus está vendo. Diz aqui em Mateus 12:36, por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Vejamos que diante de Deus, nada vai passar sem o devido pagamento. Nada vai ficar impune. Ele está dizendo que daremos conta, inclusive, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, seremos responsabilizados por tudo. Então, aqui estava, no primeiro lugar, essa questão. Jamais tome atitude pensando apenas em você mesmo, no seu próprio bem-estar em detrimento dos outros. Admita sempre a política do ganha-ganha. Precisa ser bom para você, mas também bom para o seu próximo, bom para o outro. Jamais tome atitudes dentro da sua casa que venham prejudicar os membros da sua própria família. Coloque-se sempre no lugar do outro. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, há uma comprovação aqui da lei da semeadura. Você só vai colher o que planta. Nós só colheremos o que plantamos. O que ocorreu foi que esse filho se deu mal, redondamente mal. Ele, com a sua irresponsabilidade, esbanjando recursos, gastou tudo. E quando isso ocorreu, como foi difícil. Ele procurou trabalhar para sobreviver, mas o trabalho foi uma coisa aquém de qualquer expectativa, porque sequer dava para ele comprar alimentos. E a Bíblia diz, na história diz que ele desejava muito comer a comida dos porcos que ele cuidava, mas ninguém permitia. Então ele tinha fome, tinha necessidade de tudo, estava vivendo na miséria completa. Por uma razão, está dito em Gálatas 6:7, que
Aqui estava ele agora colhendo o que havia plantado. Plantou lá no coração do pai, do irmão, o ódio, o desrespeito, plantou a amargura, plantou a dor, e essas coisas produzem, essas coisas redundam em prejuízos que ele não esperava. Então, existe a lei da semeadura. Vejamos o que é que nós estamos plantando no seio da nossa família. Se é o amor, ele vai produzir o bem. Se é o ódio, a amargura, o desrespeito, o egoísmo, isso também redundará em morte, em sofrimento. A terceira lição que a gente pode tirar aqui é que muitas vezes Deus permite a dor, o sofrimento, a perda, visando salvar a pessoa. Não é apenas para castigar, é numa perspectiva de que a pessoa cresça, amadureça diante da perda, do sofrimento. E foi exatamente isso que ocorreu a partir do verso 17. A gente não vê na história pregressa deste moço nenhum momento que ele esteja refletindo sobre suas atitudes, o que fazer. Pelo contrário, diz que quando ele pegou os bens, ele logo saiu. Ele era precipitado, ele não tinha paciência, ele não refletia, ele era irresponsável. Mas veja que agora, diante da dor, do aperto, da escassez, da fome, da dor e do sofrimento, coisa linda ocorreu na vida desse moço. Diz a Bíblia que ele, caindo em si, falou consigo mesmo. Olha que expressão linda. Essa lição não poderia ser aprendida em nenhum outro lugar que fosse favorável, não. Foi aplicada essa lição exatamente no momento da dor e da necessidade. Então ele começou a refletir e pensando agora, falando consigo mesmo, como fez o salmista: alma minha, por que tu estás abatida? Alma minha, não te esqueças de nenhum benefício do Senhor. É sempre boa essa reflexão. Oxalá que cada membro da família hoje pudesse pensar, raciocinar, parar, meditar um pouco sobre seu comportamento, suas atitudes, a forma como tem vivido em relação ao outro. Então aqui este menino agora dá uma parada e começa a refletir. E aí, nesta reflexão, ele pensou na casa do pai. Ele lembrou-se que o pai era um homem justo, cuidadoso, que tratava bem os seus empregados, e ele disse: na casa de meu pai, quanta fartura! Os empregados têm lá na casa dele, e eu aqui perecendo de fome, querendo comer comida de porcos e mesmo assim não tenho. Vou tomar uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lá eu direi: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz um de teus empregados. E ele pensou assim. E ele não foi daqueles que apenas planejam, pensam, mas não fazem. Alguém já disse, há um ditado que diz que o inferno está cheio de boas intenções, significando dizer que muita gente pensa, mas não põe em prática. Porém, este filho aqui, esse filho, pôs em prática o que ele meditou, o que ele refletiu, o que ele planejou. Ele levantou-se e foi ter com o seu pai. Imaginem as lições desse retorno.
retornando, meditando, pensando, ponderando, analisando, medindo. As palavras estavam decoradas para dizer ao pai a consciência de que tinha pecado em primeira instância contra Deus, porque todos os nossos erros, todos os nossos pecados, em primeiro lugar, ofendem a Deus que nos criou. Em segundo lugar, ofendem também o próximo. Portanto, é preciso pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo, para que seja então corrigida a questão. E foi isso que ele intentou fazer e pôs-se a caminho para fazer exatamente isso. E ele vem. No retorno, ele se depara com algo muito importante, porque aqui nós temos a quarta grande lição, é que o amor, ele é indispensável para a restauração da família. Sem amor, não há possibilidade de restauração, porque muitos lares não se recompõem, porque falta exatamente o essencial, o amor. Sem amor, não dá. Então ele vem. O interessante é que quando ele vai chegando junto, o pai estava lá e o viu, o percebeu à distância. E o pai se predispôs. Ele veio correndo. Diz o texto, ele veio correndo ao encontro do filho, isto é, o ofendido, que era o pai, correndo ao encontro do filho, o ofensor, que agora arrependido, vinha ao encontro do pai. Que encontro maravilhoso! É que eles se atracaram, porque o pai o abraçou e o beijou fortemente. E aí ele começou a fazer a declaração que tinha ensaiado fazer, dizendo ao pai: Pai, eu pequei contra os céus perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer, mas me faz um empregado teu, ele não conseguiu fechar essa frase não saiu. Mas não saiu não porque o filho esqueceu. Não saiu porque o pai o abraçou e imediatamente o interrompeu nesse sentido. Olha o verso 22. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai-o. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Ah, se todos os lares tivessem corações assim, cheios de amor, da segunda oportunidade, da segunda chance. Como seria diferente? Como a realidade mudaria neste planeta Terra? Aqui estava esse pai e aqui fica essa lição. Sem amor não há restauração, mas com amor há restauração. Porque esse pai estava cheio de amor, ele correu ao encontro do ofensor e foi logo lhe oferecendo a boa, excelente recepção. 1 Coríntios 13:7 diz: tudo o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse era o verdadeiro amor que estava no coração desse pai. Ele estava esperando, com certeza. É tanto que estava olhando na direção em que o filho foi, em que o filho partiu e agora o encontrou no retorno. A quinta grande lição que a gente pode tirar aqui
é que o trabalho de restauração total, amplo, pleno, ele dura um pouco. Não é uma coisa muito simples, é complexa essa restauração. Nem todos vão compreender. A gente verifica que o filho mais velho não compreendeu isso. Ficou extremamente decepcionado com o pai, revoltado com o pai, triste com a volta do irmão, cheio de ódio de toda aquela situação e não quis entrar na festa nem em casa, não quis. Ele achou um absurdo tudo aquilo. E o pai, mais uma vez, o amor é sofredor. O pai, cheio de amor, sai e vai tentar de alguma forma convencer o filho a entrar em casa, a perdoar o irmão. Mas ele não aceitou isso. Ele revidou o pai. Ele disse que o pai era injusto, ele acusou o pai de não lhe oferecer nada, de ser uma pessoa insensível em relação a ele, disse que era um escravo do pai e que nunca tinha tido nada. Quer dizer, ele foi tão ofensivo ao pai quanto aquele filho quando saiu. Eles se nivelaram aí em termos de atitude de agressão. Mas como é bom quando a pessoa é amadurecida, cheia de amor, como ela sabe fazer as superações. Esse pai aqui da parábola arrazoou com ele, tentou convencê-lo de que não poderia ser diferente, que ele estava ali fazendo o que deveria fazer e a festa tinha que continuar. Não era aquele filho que iria atrapalhar aquela festa. E o filho mais novo, por sua vez, tinha que ter paciência. Sem aquela sensibilidade patológica, adoecida. Eu voltei, já que não fui recebido por todos, vou regressar de novo, vou me jogar na sarjeta. Não, meu filho. Existem coisas na vida, principalmente no seio familiar, que não se explicam com palavras em determinados momentos. Não é coisa imediata, é preciso um dia depois do outro. São coisas que serão justificadas e comprovadas através do exemplo. Você precisa dar exemplo de que mudou, de que é outra pessoa, de que compreendeu, de que você caiu em si de verdade, que não foi um mero remorso como foi com Judas, que foi um verdadeiro arrependimento, que você está ali para um recomeço, para refazer a vida, e não apenas para se apropriar indevidamente das coisas novamente. Não, essa declaração de que eu pequei, que eu não sou digno, que me façam empregado seu, não pode ser uma retórica apenas para reconquistar a posição de filhos por algum momento. Tem que ser algo duradouro, tem que ser um arrependimento sincero, porque Deus não se engana com as nossas falas, com as nossas palavras, ele sonda a intenção do coração, é o que diz a Bíblia. Isso é o que vale, é o que fica. Em sexto lugar, a gente tem a seguinte lição. Quem não perdoa, permanece escravo do ódio, da amargura, do ressentimento, jamais será perdoado, jamais será feliz. Aquele filho mais velho, que agora se levantou contra o pai, cheio de ira contra o irmão, contra o próprio pai, contra a vida, não estava encontrando mais beleza em nada, estava cheio de ódio, portanto não perdoou, e quem não perdoa não entra na festa, não entra na celebração, não pode ser feliz. Para que a gente seja feliz, é preciso a gente perdoar. O próprio Jesus ensinou, se nós não perdoarmos quem nos ofendem, o Pai Celestial também não perdoará a gente. Então só há um caminho, meu amigo. O caminho do perdão. Se humilhe diante de Deus.
receba o perdão dele e receba também aquele que vier a você confessando os seus erros em relação à sua pessoa, e perdoe também, e acredite na mudança, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, tudo sofre. Você precisa aprender a sofrer o dano. Tem pessoas que não querem sofrer absolutamente nada. Essas vão sofrer mais do que todo mundo. O que você tem que fazer é ter a sensibilidade de abrir mão, muitas vezes, em favor do outro, para que o outro, então, obtenha a misericórdia, a graça. Deus é misericordioso para quem usar de misericórdia. É o que está dito lá no livro de Mateus. Você não usa de misericórdia, ninguém usará de misericórdia para com você. Então veja como é importante. É a gente realmente usar de misericórdia para com aqueles que se arrependem. E não ficar impossibilitado de ser feliz. Eu não posso ser feliz. Pode. Perdoa, confessa e deixa e alcança a misericórdia. Então, em sétimo lugar, tem algo muito importante para a gente discorrer aqui. Jamais deve se deixar sequestrar pela maldade e provocação de ninguém. Você não deve se deixar sequestrar. Tem muita gente que se deixa sequestrar com uma facilidade enorme. Mas esse pai aqui nos dá uma lição grandiosa. Olha lá, um dos filhos, o mais novo, se levanta contra ele, pega a parte da herança, vai embora. Você já pensou se o seu filho dissesse para você: pai, o senhor está demorando muito para morrer, morra logo, ou então me dê logo essa parte da minha herança, eu quero viver distante do senhor, não estou nem preocupado, não quero nem saber o que vai ficar aqui, eu quero ir embora. E fosse. Você perderia a vida por causa dele? Muita gente perde. Tem pessoas que, só porque um dos membros da família partiu desse mundo para a eternidade, se foi, a pessoa diz: eu perdi a vida. Não, cada um morre no seu tempo. Não estou pregando aqui insensibilidade, falta de sofrer por um luto, é normal. O que não pode é o luto ser eterno. O que não pode é a gente morrer com quem morreu. A gente tem que ter a grandeza de saber que acima de nós está Deus, o Senhor de todas as coisas, em quem nós devemos confiar. E Ele manda que a gente lance sobre Ele as nossas preocupações e pesos esmagadores que nós não podemos levar, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós temos um Deus que nos ajuda. Não pasmes nem te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita. É o que ele diz em Isaías 41:10. Então eu tenho que confiar nessa ajuda que vai além de mim e não me deixar sequestrar por uma situação ou outra que venha nos suceder. Então aqui estava esse pai, ferido pelo filho mais novo, conforme já dissemos, e agora agredido frontalmente por aquele mais velho que não saiu, porém nunca esteve dentro. Essa é a verdade. Ele nunca conheceu a bondade desse pai. Talvez ele precise de um sofrimento tal qual o primeiro, para poder lembrar-se: como meu pai era bom para os empregados, como eles viviam bem, eu quero aquela posição para mim. Talvez ele esteja exatamente precisando disso. Talvez você que está muitas vezes abusando dentro da sua própria família, agindo com rebeldia, até tomando o caminho das drogas, levantando-se contra os seus, falando mal da própria família, agindo, às vezes até roubando objetos da própria casa. Você precisa, talvez, de um bom sofrimento, de uma dor, que você se sinta completamente encurralado para voltar.
Não tem que ser necessariamente assim, meu filho. Você já tem o exemplo do filho pródigo. Você está me ouvindo aí, então não caia nessa. Muda enquanto é tempo. Não sofra a pena de algo que já está anunciado com tanto tempo e você insiste em cair no abismo. Então é tempo, nada melhor do que a palavra dita a seu tempo. E hoje você está me ouvindo, você está ouvindo o alerta divino para que você não colha o mal que você está semeando, mas que você se arrependa, confesse e deixe e alcance a misericórdia. Mas voltando aqui, o lindo é que esse pai, ele era bem resolvido. Ele era amadurecido porque ele vivia no amor. Então o filho foi embora, ele continuou vivendo. Ele continuou tendo um espírito leve, maneiro, capaz de correr ao encontro desse próprio ofensor, vivendo a vida, percebendo as coisas, aproveitando um dia depois do outro, planejando. Ele era um pai cheio de esperança. Afinal de contas, ele não matou um bezerro cevado, ele matou o bezerro cevado. É importante demais isso, porque ele tinha esperança no retorno desse filho e ele preparou o bezerro para ele, para essa celebração. Como é bom quando a gente tem fé, tem confiança em Deus. O que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, é o que diz a Bíblia. A fé é a vitória que vence o mundo. Como é bom ter um coração cheio de esperança, que aquilo que é mal vai passar, que tudo vai ficar para trás, que esse corpo mortal será revestido da imortalidade, que esse corpo terreno será revestido da celestialidade, que viveremos uma vida espiritual, ainda que esse corpo se corrompa, temos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo reservado para nós. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as novilhas sejam arrebatadas do curral, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Foi a oração do profeta Abacuque. Ah, como é maravilhoso quando a gente crer nesse Deus, quando a gente pode descansar à sombra dele, quando a gente pode crer que ele cuida de nós enquanto a gente dorme. Como é bom dizer, em paz eu me deitarei e dormirei, porque somente tu, Senhor, me faz repousar seguramente. É isso que está escrito, isso é meu, isso é seu, isso é nosso. Então esse pai aqui bem resolvido, tranquilo, acusado injustamente pelo filho, mas ele não perdeu a alegria, ele não perdeu a leveza, a felicidade, porque ele era bem-aventurado. Veja o que ele diz aqui. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Pronto, está justificado. Isso era de coração, estava bem resolvido. Se o filho não entendia isso, é uma questão do filho, ele vai aprender ao longo da vida. Mas o fato é que ele estava agindo com o melhor coração, ele nunca negou nada a ninguém. É tanto que o pródigo lembrou que ele não negava nem aos trabalhadores, muito menos aos filhos. E por isso mesmo ele voltou, não é? Com essa memória boa que ele teve lá. E aqui a gente encontra, o verso 32, olha que coisa linda. Porém, depois que ele explica para o filho, em poucas palavras, não precisa de muita argumentação, porque a verdade é a verdade. Ele simplesmente avisou e disse: porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos. Então, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido, estava sem esperança e foi salvo. Então, ponto final, o que eu tenho que fazer agora, meu filho, é me alegrar, é me regozijar, é nos regozijarmos em Deus.
Ele não foi egoísta, ele chamou todo mundo para alegria. Comamos, bebamos, alegremos-nos, sempre no plural. Isso sim é uma atitude maravilhosa, é isso que precisa em muitos lares. É levar as pessoas à celebração, à festa, à alegria, e não dizer, eu sou um pai infeliz, enquanto um agora que desejou a minha morte vem, miserável, precisando de tudo, eu agora vou ter que disponibilizar mais recursos para ele. Não, ele valorizou mais a pessoa do que as coisas, a vida do que objetos. O filho, o irmão mais velho estava preocupado com objetos, com coisa, com o bezerro. Ele, não, nada disso vale. O que vale é a vida. E verdadeiramente o que valia agora era a vida. E ele recebeu um filho muito melhor. Um filho capaz de refletir, de pensar, de ponderar, de se humilhar, de se arrepender. É tudo que um ser humano precisa. Ele agora sim estava recebendo um verdadeiro filho. Por isso, celebração, festa. Não ficou sequestrado pelo mais velho agora, que queria que ele voltasse. Coitado de mim. O coitadismo é uma coisa adoecedora. Não, nada disso. Levanta a cabeça. Quem confia em Deus não se deprecia diante de nada. Avança porque sabe que é amado do Senhor. Sabe em quem tem crido, sabe que Ele é poderoso para resolver aquilo que nós não podemos resolver. E há muita coisa na vida que nós não podemos, mas Ele pode. Então, não se deixe sequestrar. Tem pessoas sequestradas, como já disse, quero frisar, por pessoas que já se foram. Um parente que morreu, viveu bem, teve uma vida longa até, ou não, porque nem Deus não garante vida longa nessa terra para ninguém. Mas às vezes pessoas que perderam um ente querido e dizem, eu perdi a vida também. Então é hora de levantar a cabeça, não se deixar sequestrar de forma alguma. E talvez agora muitos digam o seguinte, eu não tenho para quem voltar, eu vou me jogar mesmo na sarjeta, e desiste da própria vida. Você já pensou se esse pródigo não volta? Como seria triste o final dele? A desgraça, não é? E muitos não voltam, não têm essa capacidade de voltar, e por causa disso tem aumentado a miséria, a pobreza, a indignidade humana. Quantas pessoas estão nas ruas, largaram tudo, desistiram de tudo, sem chão e sem teto, envolvidos em drogas, em vícios e tudo mais, porque não tiveram a capacidade de cair em si, de falar consigo mesmo, de dizer, eu tenho a quem recorrer, eu tenho como voltar. Outros, nesse desespero, partem para a violência, o furto, o roubo, o assalto, o tráfico, máfia, homicídios, enfim, vive envolvido com a marginalidade. Outros não suportam e partem para o suicídio. É triste dizer que aí no seu relógio, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Não dá um minuto, a cada 40 segundos. E destes que cometem, pelo menos 4 tentaram e não conseguiram. São dados alarmantes. Tudo isso nasce no seio familiar, essa desordem emocional, social, começa por não fazer essas superações e não criar uma unidade familiar sólida, que muitos hoje estão jogados na miséria. E há aqueles que dizem, eu não tenho para quem voltar, esse filho pelo menos tinha um pai para voltar, eu não tenho para quem voltar. Amigo, eu gostaria de mais 1 hora para falar para você só sobre isso. Porque a gente volta, quando a gente volta para a gente mesmo em primeira instância. Você viu lá, caindo em si. Você precisa cair em você mesmo. Volte para você mesmo. Você saiu deixando pedaços por tudo que é canto.
você se esfacelou, você está espalhado em muitos lugares, você não sabe nem raciocinar direito, é hora de parar, lembrar dos maus feitos e confessá-los, buscar o socorro de Deus, e você vai sim ter para quem voltar. Sempre temos. Primeiro, você vai voltar para você mesmo, tomando consciência dos seus erros e dos seus pecados, confessando-os primeiramente a Deus, aos céus. Pequei contra os céus. Então, o teu pecado foi contra Deus. Então, volta para Deus. Esse é o retorno mais importante, mais significativo. Isso está aqui na Bíblia, em Isaías 55, verso 7. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Ele quer te abraçar, ele quer te perdoar. Então volta para Deus, toma consciência de ti mesmo, volta para Deus. Então, não é a justificativa você dizer que não tem para quem voltar. Você vai voltar para aquele que não te abandona. Salmo 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu posso te garantir que você será acolhido por Deus se você tomar atitudes que verdadeiramente demonstre um arrependimento sincero e um desejo ardente de se submeter à vontade soberana de Deus. Ele vai te receber sim, não vai te rejeitar. Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Todo pródigo pode voltar. Todo esbanjador pode voltar. Ele volta para Deus, ele volta a si mesmo, ele volta tomando consciência das coisas e passando a crescer. E vai haver sim celebração. A Bíblia diz, o próprio Deus diz que não desprezará um coração quebrantado. Ele repete isso várias vezes na Bíblia. E finalmente Isaías 49 e 15 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, diz Deus aqui. Então veja, meu querido, você tem sim para quem voltar. Volte, volte, volte enquanto é tempo. Eu gostaria de dizer muito mais coisas, mas o tempo se foi. E agora eu quero finalizar dizendo: restaure o seu lar. Tenha amor para com os membros da sua família. Se importe com cada um deles. E isso não significa dizer que se deixe sequestrar por nenhum deles. Ninguém tire tua felicidade, tua alegria, tua esperança, tua fé. Não entregue a sua vida a ninguém nesse sentido. Não seja massa de manobra de ninguém. Continue na trilha do perdão, do amor, da caridade, da bondade, do fruto do Espírito. E você será uma pessoa feliz, mesmo diante dos desafios deste mundo. A sua família pode sim ser restaurada. Seu relacionamento conjugal pode sim melhorar. Pode sim ser restaurado. A sua paz entre você e seus filhos e seus irmãos, enfim, cada membro da família pode amar e pode fazer a diferença. Que Deus te abençoe, que o seu lar não seja um campo de guerra jamais, e que você aprenda que Deus é poderoso para nos socorrer, para nos ajudar, desde que nos humilhemos diante dele. Os exaltados serão humilhados, porém os humilhados serão exaltados. É isso que a palavra diz. Portanto, Deus nos abençoe. Você que estava longe, que volte, registre aí o seu retorno aos braços do Pai. E vamos sim continuar celebrando. Vamos sim providenciar muitos novilhos servados
para nos alegrarmos neste mundo com Deus. A Bíblia diz que nós ganhamos 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Então, a nossa vida é sim um sucesso em Deus. Não há quem consiga nos atrapalhar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo vai ter que sumir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra. Deus nos abençoe, nos ajude. Muito grato por sua audiência. Tenhamos todos uma semana de bênção, que a sua família seja ricamente fortalecida no temor de Deus. Vamos orar, vamos subir ao trono da graça para render louvor, adoração e ação de graças diante de Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Que maravilhoso, que bom é estarmos na Tua presença. É saber que nada está perdido. É saber que já vencemos inclusive a morte. Que estamos de posse da vida eterna. Que temos a garantia de que Tu nos preparaste moradas celestiais. Te agradecemos pela certeza de que Tu estás conosco no chão desta vida, para nos fortalecer e nos ajudar a fazer as superações que precisarmos fazer. Abençoe cada lar, cada família, cada membro da família, Senhor. Aqueles que estão enfrentando adversidades mil, dá que igualmente a este filho pródigo, eles possam tomar consciência de seus erros, confessá-los e alcançar a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos propagando esta mensagem de vida, de fé, de esperança, a fim de que muitos possam se refazer mediante a luz da Tua palavra. A Tua palavra que é espírito e vida, a Tua palavra que transformou o nosso viver, a Tua palavra que tanto nos inspira, nos anima, nos alegra, nos fortalece, patrocina a nossa felicidade. Eu te peço nesta hora, Senhor, em favor de cada ouvinte, de cada lar, de cada casal, de cada pessoa, em nome de Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a graça inesgotável de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenham todos uma excelente semana na graça do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família
presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família